Olá! Por um lado, a importante orientação de evitar aglomerações de pessoas para diminuir a velocidade com que o coronavírus se espalha. Por outro, a necessidade de votar pautas que não podem ser adiadas, ainda mais no momento de crise no país. A solução para esse impasse foi a inovação. Pela primeira vez na história, o Senado abre a possibilidade de votações à distância, por computador ou pelo celular. No programa Argumento, que está começando, a gente conversa sobre esse assunto com o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais. O senador é vice-presidente do Senado Federal. Senador, muito obrigada pela presença aqui no nosso estúdio para conversar conosco a esse respeito. Vou começar citando o Twitter do próprio presidente Davi Alcolumbre. Ele disse que o Senado se transformou no primeiro parlamento do mundo a permitir essas votações online. E inovação sempre gera um monte de dúvida. A primeira delas é seguro? Bem, bom dia, Ângela. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez no programa Argumento, cumprimentar não só você, a toda a equipe técnica, especialmente ao telespectador que nos acompanha em sua casa. Saudar a todos os brasileiros. É seguro, mas antes disso me permita dar um passo atrás e dizer que essa inovação, na realidade, ela é uma inovação, mas ela já estava sendo cogitada ou germinada há algum tempo atrás. Nós devemos fazer aqui justiça, primeiro ao senador Cristóvão Buarque, que foi o primeiro a propor uma alteração do nosso regimento, propondo essas votações à distância. E agora, nessa legislatura, o senador Alessandro Vieira encampou essa ideia e fez essa proposta. E, ao mesmo tempo, cumprimentar também a Secretaria-Geral da Mesa, porque desde aquele episódio da greve dos caminhoneiros, que nós tivemos aquelas dificuldades de aviação, falta de combustível, a Secretaria-Geral da Mesa começou a estudar um protótipo que permitiria, de fato, em casos de emergência, de gravidade, como temos agora, com a impossibilidade física do comparecimento dos senadores ao plenário, que tivéssemos, graças à tecnologia que hoje oferece ao mundo, a possibilidade do senador, ainda que no seu estado de origem, possa se manifestar. E agora aconteceu esse momento. Nós estamos diante, como você disse, de um momento gravíssimo, onde temos de evitar aglomerações, temos dificuldades, muitas vezes, agora de deslocamento, cautelas têm de ser adotadas, recomendações não só do nosso governo, também da Organização Mundial de Saúde, e pode chegar o momento que essa dificuldade se materialize ainda mais. Mas, por outro lado, o Senado e o Congresso não podem deixar de funcionar em nenhuma hipótese, até porque muitas das medidas que estão sendo colocadas dependem de autorização legislativa. Então, nós temos de continuar firmes e trabalhando. E aí criou-se essa possibilidade desse sistema de deliberação remota, no qual o senador, através do seu celular ou de um aparelho de computador na sua casa, no seu escritório, poderá participar de modo muito ativo das votações. E por que é seguro? Respondendo, até peço escusas um pouco longa, a sua indagação. Porque é o mesmo sistema adotado no plenário que nós votamos. Só que é um sistema transformado ali, fisicamente, do plenário, em um sistema remoto pelo nosso Prodazem, que é de altíssima confiabilidade. E mais do que isso, com acompanhamento em tempo real por qualquer cidadão através da TV Senado. Senador, o senhor mencionou os projetos do senador Alessandro, do senador Cristóvão. O senhor, inclusive, é relator desses projetos em discussão na casa. No entanto, o Senado optou por tomar essa decisão já por uma decisão da mesa diretora do Senado, num movimento diferente do que fez a Câmara dos Deputados, que colocou um projeto de resolução para ser discutido. Por quê? Nós teríamos, em tese, sob o ponto de vista procedimental, os dois caminhos. Optou-se pelo ato, pela sua celeridade e porque cabe, de fato, à mesa tomar essas medidas administrativas conforme nosso próprio regimento. E como nós estamos revendo o regimento como um todo, e eu sou, inclusive, o relator, e pretendo concluir esse trabalho nessa nossa sessão legislativa, era melhor nós fazermos o protótipo para o ato da mesa, para ver onde funciona, qual equívoco, qual aperfeiçoamento teríamos, para colocar, então, no regimento já com todos os acertos e, vamos dizer assim, o afinamento necessário para que a matéria se torne definitiva, a sua previsão no regimento. Lembrando, previsão para situações excepcionais, como foi aqui mencionado. Por que o senhor faz tanta essa ressalva? Só em casos muito excepcionais de calamidade, dificuldade de transporte? Porque o Congresso, o Parlamento, pressupõe o debate. E o debate, na sua essência, na troca de ideias, é sempre um debate presencial. Não é? Nós assistimos isso a vida inteira. Então, isso é o normal. Agora, podem ter circunstâncias que, de fato, primeiro, impeçam. E segundo, que não é o caso agora, num segundo momento, mais avante,
temas que suscitem debates menores. Aí pode ser que no futuro, nas comissões, eventualmente, como já existe hoje no próprio Supremo Tribunal Federal, o plenário virtual, determinados temas menos polêmicos ou com menos uma convergência menor, um acordo de liderança, possa haver, eventualmente, a adoção desse sistema. Mas vamos agora concentrar no caso concreto, até para testá-lo, para ver como vai funcionar esse sistema relativo ao sistema de deliberação remota. Outro cuidado tomado por essa decisão é de que houvesse apenas uma votação por sessão deliberativa. Por quê? Na verdade, um tema único. Esse tema pode eventualmente desdobrar em mais de uma votação. É exatamente porque nós sabemos que o sistema é complexo. Ele não é um sistema tão simples. Então, quanto menos nós conseguimos, a essa altura, complicar, melhor será. E é bom também alertar desde o início, Ângela, que nós temos aqui dois universos. Primeiro, a circunstância. A circunstância está no artigo 1º do ato do Senado, por determinação do presidente Davi e com apoio da mesa. Qual é a circunstância? É o caso que estamos vivendo agora de uma pandemia, ou episódio de uma guerra, Deus queira que nunca ocorra, ou um colapso do sistema de transporte. Então, o ato previu circunstâncias de tragédias ou catástrofes que poderiam impedir a presença física. Então, isso é a circunstância, o ambiente que permite a adoção desse sistema nesse momento. Agora, o segundo aspecto importante a ser esclarecido aqui é o objeto da deliberação. Não necessariamente o objeto da deliberação é vinculado a esse episódio. O objeto é qualquer matéria urgente. E o que é uma matéria urgente? É aquela que o presidente do Senado, no caso do plenário, ou os presidentes das comissões, no caso das comissões, entenderá como urgente e que não pode aguardar o fim daquela circunstância para ser deliberado. Por exemplo, medida provisória. A medida provisória tem um prazo constitucional. Se nós tivermos dificuldade aqui do quórum presencial, pode ser que a medida provisória tenha por objeto uma matéria que não seja de saúde, não seja da pandemia, mas uma matéria urgente, vinculada a um outro aspecto da economia, do emprego. Até porque medida provisória cai se não for aprovada. Exatamente. Então, é uma matéria típica que poderá, a critério da presidência, e é claro, ouvindo os líderes, sempre nessa convergência, colocar o tema, eventualmente, em tese, nesse sistema. Dependerá, volto a dizer, dos presidentes das comissões e também do presidente da mesa. Senador, o senador Oriovisto, que, aliás, é o relator da PEC emergencial, esteve na coletiva que lançou essa inovação para a imprensa. E ele levantou ali uma preocupação. Ele dizia: nem todas as matérias são, assim, tão emergentes que não possam aguardar 4 meses. E ele até citou, por exemplo, o PLN, que ele discordava, aquele que trata sobre orçamento impositivo. O senhor teme a judicialização desse processo? Ou seja, aqueles parlamentares que discordem do resultado das votações feitas nesse período vão acabar entrando na justiça para dizer se isso é ou não urgente, poderia ou não esperar uma calamidade? Eu acredito que não. Por que motivo? Primeiro, porque nós temos, de fato, temas cuja notoriedade da urgência tem que ser considerados. E vou dar um exemplo concreto agora. O governo federal corretamente encaminhou ao Congresso Nacional o pedido de declaração de calamidade pública até 31 de dezembro, em face da pandemia. Essa matéria é urgentíssima, não é? Então, está caracterizado e assim será feito. Por outro lado, outros temas, nós vamos deliberar isso a critério do presidente, senador Davi, no caso do plenário, e das comissões. E é natural que o presidente do Senado, os presidentes das comissões, ausculte as lideranças, porque esse processo, nós estamos tratando de uma situação excepcional, num quadro excepcional. Então, é um velho ditado, né? Situação excepcional, medidas excepcionais, para que nós possamos, de fato, fazer uma convergência. Eu não acredito que temas de grande polêmica serão objeto, nesse momento, desse tipo de deliberação. A deliberação tem por objetivo ajudar, colaborar nessa impossibilidade eventual física da presença dos senadores. Sob o ponto de vista formal, não há nenhum questionamento. Está aprovado, a matéria será apresentada, todos os critérios de cautela da segurança tecnológica estão sendo adotados pelo Prodasem e pela Secretaria-Geral da Mesa e pela Diretoria-Geral. Então, nós estamos muito seguros que é um sistema que vai funcionar bem. Agora, vamos testá-lo. A partir de sexta-feira dessa semana, a matéria fica pronta, em tese, o sistema fica preparado. Para nós, certamente, a critério do presidente senador Davi, nós introduzimos, se for o caso, já a partir da outra semana. O senhor chegou a mencionar a PEC emergencial,
as votações nas comissões. A senadora Simone Tebet, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, chegou a anunciar a possibilidade de já usar esse sistema para votar a PEC emergencial. Ela é considerada um pouco polêmica porque prevê redução de até 25% dos salários dos servidores e da diminuição da carga horária. Nesse ambiente, dá para votar PEC emergencial? A senadora Simone ontem me relatou por telefonema que não acredita que a PEC se enquadre, a juízo dela, e ela é presidente da comissão, nesse critério desse emergencial. Não só pelo seu caráter dessa discussão, da necessidade. Então, pelo que ela me informou por telefone, nós não teremos a PEC emergencial nesse sistema. Nada impede que seja convocada a reunião presencial para a sua discussão, como prevê o cronograma da CCJ. E caberá à presidente senadora Simone, que preside a CCJ, que é a comissão que tem o maior número de projetos aqui na casa, identificar projetos que se enquadrem dentro do caráter de urgência. Volto a dizer, não necessariamente vinculados ao tema da pandemia, evidentemente, mas que tenham urgência e que necessitem de deliberação pela comissão, antes de ir ao plenário, e que possa fazer pelo sistema de deliberação remoto. Mas isso caberá ao seu juízo, ou seja, caberá à senadora Simone a identificação dessas matérias, se assim julgar conveniente. Já me antecipou que não será a PEC. A PEC ela considera, e pôs também a posição do senador Orioviço, que não considera que deve ser objeto desse tipo de mecanismo, até porque, volto a dizer, é uma discussão mais alongada e que vai certamente envolver debates mais acesos. Senador, queria a sua opinião sobre as decisões que vêm sendo tomadas no Brasil para ajudar a conter a pandemia do coronavírus. A gente viu, o senhor tem uma participação enorme em parlamentos internacionais, parlamentos dos quais o Brasil participa por meio de seus parlamentares. Nossos vizinhos já começaram a fechar as fronteiras. Nessa quarta-feira de manhã, enquanto nós estamos gravando esse programa e fazendo ao vivo aqui pela TV Senado, o Brasil ainda não tinha tomado essa decisão. O senhor acha que o Brasil está atrasado em relação aos outros países? Minha cara, eu não tenho a autoridade intelectual e científica para precisar quais são essas medidas. Minha formação, como sabe, é da área do direito público. Não sou médico nem especialista nisso, mas por isso mesmo, por ser um técnico na origem, eu confio muito na opinião dos técnicos, da Organização Mundial da Saúde, do nosso ministro da Saúde, que tem realizado um belíssimo trabalho. Ele esteve conosco na semana passada aqui no Congresso e fez uma exposição muito clara, muito didática e mostrando de maneira muito translúcida quais são as etapas que vamos cumprir. E ele demonstra que é uma situação grave de preocupação. Então, nós temos de confiar nessas autoridades, nas autoridades do Ministério, da Organização Mundial de Saúde, para perceber quais são as etapas. Cada país tem as suas circunstâncias, as suas características. O Brasil é um país continental. Um país menor, fechar a fronteira é mais fácil, evidentemente, que um país que tem fronteira com tantos outros, como no caso do Brasil. E precisamos também de importação, de insumos, etc. Eu acredito que o governo federal tomou a atitude correta ontem com o pedido da calamidade e que o Ministério da Saúde tem adotado medidas, juntamente com os governos dos estados, com as prefeituras das capitais e de outras cidades, no sentido de evitar que haja aglomerações de pessoas, que evidentemente temos de diminuir o ritmo da transmissão, porque ficou muito claro, e eu aprendi isso como leigo que sou na matéria, mas acompanhando e vendo as explicações, que o importante também, fundamentalmente, é que de fato evitemos a contaminação, mas diminuir a curva da contaminação, porque o sistema público de saúde tem dificuldades pelo número de eventuais pacientes de suportar aqueles que vão necessitar de um cuidado mais intensivo. Então, alongar essa curva é também uma prioridade. Por isso, temos de evitar ao máximo que haja contaminação. Por isso, todas as recomendações são bem-vindas. Agora, se chegará o momento no Brasil de adotarmos medidas mais drásticas, como estamos vendo no exterior, com a figura do confinamento, Itália, Espanha, França, outros países, fechamento de fronteiras, como inclusive vizinhos nossos, isso caberá, claro, sempre ao Poder Executivo a adoção dessas decisões. Com tudo isso acontecendo, inclusive na área econômica, o mais provável é que o Senado aqui e o Congresso trabalhem como nunca, né, senador? Só que sem se encontrar um parlamentar com o outro. É fundamental que o Congresso continue trabalhando, porque nós somos responsáveis pela adoção de muitas medidas legislativas que o governo vai precisar, está precisando e pode vir a precisar. E até, de fato, para demonstrar essa nossa total solidariedade a toda a sociedade nesse momento de crise gravíssima que passa o Brasil. Na opinião de muitos, a maior crise sanitária que o mundo já viu.
não é não só o Brasil, na nossa história da humanidade. Então, nós devemos trabalhar firmes. É claro, com essa dificuldade, inclusive das estruturas funcionarem, com a tecnologia à nossa disposição, como saudou e comemorou nesse aspecto corretamente o presidente Davi, o Senado dá um passo à frente, dá um exemplo de nós podermos nos manifestar, cada qual da sua cidade de origem, eventualmente com as circunstâncias de cada qual, mas deliberando de maneira autônoma, absolutamente transparente e, reitero, com acompanhamento de todas as pessoas, porque o TV Senado vai acompanhar online, que essa preocupação existe, claro, das pessoas não estarem vendo. De se tornar menos transparente exatamente, a votação. Isso não pode. A votação será acompanhada online e cada voto, quando houver, diz aqui o texto do ato, o senador será fotografado e comunicado da sua decisão. Isso tudo online, em tempo real, para que as pessoas que estiverem acompanhando na televisão do Senado e também pela rádio vão saber daquela decisão. E essas fotografias ficam guardadas para garantir que não haja fraude. Exatamente, a lisura de todo o procedimento. Senador, muito obrigada por essa conversa. Foi um prazer. Nós conversamos neste programa com o senador Antônio Anastasia, vice-presidente do Senado, sobre a possibilidade de votações online instituídas agora pela mesa diretora do Senado. A você que nos acompanha, mais uma vez, obrigada pela atenção. Se você quiser rever este ou outro programa da TV Senado, pode ir lá na nossa página senado.leg.br/TV. Você também pode ver o programa pela página da TV Senado no YouTube. E se quiser falar com a gente, já sabe, nosso telefone é 0800 61 2211, ligação gratuita de qualquer lugar do Brasil. Mais uma vez, obrigada e até a próxima.